E aí, pessoal, vamos mexer nesse zoom aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Mais uma live. Tá passando um caminhão, um carro de propaganda. E aí? Muito calor? Como é que vocês estão? Vamos ver se essa imagem fica boa hoje, né? Sentei aqui por causa do sol. Vamos esperar no Instagram. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Eu fiquei um pouquinho quieto aqui, esperando o pessoal entrar, a live ser entregue para mais pessoas. A luz tá boa, o áudio tá bom. Eu voltei pro meu lugar de origem. E tem um negocinho de luz ali, tem um outro aqui do lado. Sejam bem-vindos. João, seja bem-vindo. Quanto tempo, hein, mano? Tatiana, Yolanda. Já tomaram tereré hoje? Já tomaram água? Gente, tá muito calor. Tá muito calor. E agora eu vi um vídeo lá de Bonito. Aí eu falei, eu não tenho vontade de estar naquela água gelada de novo. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre microempreendedor. Eu vou falar alguns aspectos gerais de novo sobre o MEI, sobre formalização. E no final vai ter sobre o projeto de lei que estava, enfim, vou falar sobre ele, sobre o projeto de lei que tratou sobre o aumento do faturamento do MEI e do registro de um segundo funcionário. Helly, seja bem-vinda. Bom, vocês todos me conhecem, eu sou contador desde 2013, formado, né, com aprovação do CRC, aquela prova mó legal. Atuo em contabilidade desde janeiro de 2000, então faz um meio-dia mais ou menos que eu estou trabalhando com isso. Trabalhei em todos os departamentos no escritório, de office boy até chegar aqui na cadeira do chefe, onde as responsabilidades são cada dia maiores. E nós atuamos em todos os segmentos. Eu acredito em vários segmentos. Não vou falar todos porque são muitos, mas são vários. Nós temos clientes que são igrejas, condomínios, associações. Tem clientes que são prestadores de serviço, serviço de beleza, serviço de instalação de cabo de rede de internet e telefonia e elétrica. Tem cliente que é distribuidora de medicamentos. Tem clientes em vários nichos de mercado. E eu particularmente gosto muito, porque isso nos obriga a manter o conhecimento em dia, né? A estar estudando sempre. Interessante fazer live direta, que você vê o quanto que a barba cresce, o cabelo cresce. Eu já tenho que fazer de novo.
Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre microempreendedor hoje e todas as lives eu falo um pouco sobre processos, né? Sobre processos e dos serviços que a gente oferece. Um dos serviços que nós oferecemos é consultoria para que o empresário, seja ele com empresa aberta ou constituindo, ele tenha as respostas que ele precisa para empreender. Então, vai abrir uma empresa, não sabe como, não sabe o que fazer, conversa com a gente vai te ajudar a entender o processo. Não sabe quais impostos vai recolher, nem sabe quais são as obrigações. Nós podemos responder esses questionamentos todos e a partir deles você ter ferramentas suficientes para tomar decisão sobre o tipo de empresa, sobre localização, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, de modo que a informação seja clara e objetiva. Eu não tenho nenhum interesse em parecer e falar em ser o sabido. Meu interesse é em produzir, compartilhar conhecimento. Então nós temos o serviço de consultoria. Esse é um dos serviços que a gente oferece. Nós oferecemos serviços de regularização. Então, um dos nossos clientes que chegou há pouco tempo, nós analisamos o CNPJ dela e a atividade que ela desenvolve hoje já não é mais o que estava no CNPJ quando foi aberto. Então, para esse tipo de serviço é a regularização. Nós vamos atualizar os CNAEs, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica. Vamos atualizar o CNPJ dela, a atividade que ela desenvolve, para que ela possa emitir nota de acordo com o serviço que ela realmente faz. Se você me ver olhando meio para o ladinho aqui, é a câmera do YouTube. Então nós estamos no Instagram, à esquerda, e no YouTube à direita. Estamos ao vivo e satisfeito. Estou muito feliz de vocês estarem aqui e se tiver qualquer pergunta, dúvida, pode falar, pode escrever, na verdade. Se eu souber de bate pronto, será respondido. Se eu tiver alguma dúvida, eu trarei a resposta no próximo. Por falar em próxima live, na próxima live será uma live com um cliente, a Raquel. A Raquel está em Portugal. Será uma live especificamente para psicopedagogos. No nosso entendimento, que a gente entende para regularização, para processos o telefone tocou, desculpa aí. Regularização, enquadramento, quais são as obrigatoriedades. Então, especificamente para esse nicho, tá? Psicopedagogos. E eu já estou aqui anotado para 2023. Nós vamos fazer uma live falando sobre MEI para atividade rural, porque tem MEI para salão, para funcionar, para pessoas da beleza, para profissionais da beleza, da estética, com a lei do salão parceiro, do profissional parceiro. Silvia, seja bem-vinda. A Silvia já é minha cliente, é um privilégio ter um cliente nos assistindo. Qualquer dia desse, Silvia, a gente tem que fazer uma live, eu e você, para você falar sobre cabelo. Você já mexeu no meu? Ah, obrigado. Excelente. Você já fez um trabalho lá, não lembro o seu nome daquilo, mas você pode falar e acredito que o público feminino e alguns colegas que eu tenho que são calvos terão bastante interesse em conversar sobre isso. Então beleza, eu vou marcar. Na verdade essas lives em parceria eu quero criar uma agenda para microagulhamento, isso aí. Não doeu nada, foi super de boa e
Resultado deu. Graças a Deus eu não tenho calvície, né? Eu só tenho problema dos cabelos brancos. Antes grisalho do que careca. E aí, estou esquematizando para a partir de janeiro a gente ter agenda de pelo menos 2 lives com clientes por mês, para falar sobre assuntos que sejam relevantes, né? Assuntos pertinentes. Essa é a nossa 7ª live. Esses dias nós começamos e já estamos na 7ª live falando sobre e compartilhando conhecimento. Um dos assuntos que entrou na caixinha de pergunta essa semana foi sobre igreja. E a pergunta que o meu amigo Cláudio fez, no meu entendimento, é sobre regularização geral, desde a abertura, desde a Constituição. E como o assunto é relativamente extenso, eu não vou falar agora, eu vou marcar um dia só para falar sobre isso, porque a gente pode compartilhar com todo mundo que precisa dessa informação. Pastores que a igreja ainda não está regular, pastores que a igreja está aberta, mas está com o CNPJ inapto, quem quer abrir associação, alguma associação, porque o entendimento é semelhante. Então a gente pode fazer um bate-papo sobre isso de maneira mais produtiva, com o público alvo, né? Já assistindo. Mas vai ser muito legal. Por quê? Foi dentro da igreja que eu me vi gostando de relatórios financeiros. Na Igreja Batista, onde eu fui criado, tem o hábito, né? Tem por norma a transparência na informação. E essa transparência de informação leva um relatório financeiro apresentado em assembleia geral, regular, mensal, bimestral, depende da igreja. E nessa assembleia é informado o que entrou de recursos dos dízimos, das ofertas, do que foi investido pelos irmãos, pela membresia, e onde foi aplicado o recurso. E eu me lembro com 6, 7 anos, de assistir às assembleias ao lado da minha mãe e do meu pai. E lembro da irmã Silvia, que era tesoureira, e do carinho que ela trazia essa informação. E provavelmente eu era o único garoto que gostava daquilo. E sou o único que mexo com relatórios até hoje. Então, para mim, é uma satisfação muito grande falar sobre igreja. Nós temos clientes também em outros estados. E isso também é um fator muito interessante para mim, porque nos obriga, né, Tatiana? Nos obriga a aprender mais sobre legislações de outros estados. Legislação tributária, como é que as prefeituras trabalham. Nós estamos tendo um certo impasse com a Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, por uma lei que foi publicada e divulgado bem pouquinho, ninguém ficou sabendo. Quando nós soubemos já estava bem zoado. Mas estamos resolvendo, porque é isso que a gente faz, resolve problema. Resolvemos dores. Tem dor na sua empresa, nós resolvemos as dores. Compartilha aqui nesse aviãozinho, manda para todo mundo, que eu vou entrar agora no tema do negócio, no tema da nossa live. Se você não assistiu às outras lives, estão todas disponíveis aqui no Instagram, também estão disponíveis no YouTube. Aqui no Instagram é contador.Thiago Almeida, no YouTube contador Thiago Almeida também, do mesmo jeito, para ficar facinho o entendimento. Como eu falei agora, em janeiro nós vamos fazer uma live sobre MEI relacionados aos serviços de estética e beleza, e vamos falar sobre a lei do salão parceiro, tá? Isso envolve barbeiro,
envolve manicure, né? Envolve cabeleireiro, envolve esteticista, quem mexe com sobrancelha. São vários nichos dentro de um nicho só, que é o nicho da beleza, mas várias atividades que compõem esse nicho. E aí tem uma lei específica, uma resolução específica sobre salão parceiro. Então, sobre como deve ser o entendimento e como eles devem participar, como eles devem trabalhar. Tá? Então, em janeiro vamos falar sobre isso. Vou falar sobre MEI para caminhoneiro. Então, já é outro nicho, outro entendimento, outro estudo. Por quê? Inclusive, o faturamento do MEI caminhoneiro é diferente do MEI tradicional, das outras atividades. Tá? Então, nós vamos falar de maneira separada sobre cada um, para ficar fácil o entendimento. E vamos falar sobre MEI produtor rural, quem trabalha no agro. Então, por exemplo, Silvia, Leonardo, digamos que ele conhece alguém lá que trabalha com limpeza de pastagem. Então, tem atividade para isso aqui dentro do MEI, para a pessoa se formalizar, regularizar, recolher impostos para poder aposentar, para ter funcionário, enfim, para poder crescer enquanto empresa. Eu falei da Silvia porque o marido dela é engenheiro ambiental, mas todos nós conhecemos alguém que é do agro. Nós temos cliente aqui do escritório que é do agro, então acredito ser um assunto pertinente. Nosso estado é um estado rural, então nós nos comprometemos a falar sobre isso em janeiro, tá? Então em janeiro nós já temos 3 temas para falar, mais a live com a Raquel. Nós temos Raquel dia 22 agora e dia 12 agendado. Que dia vai ser? Não sei, a primeira semana de janeiro, acho que dia 5 vai ser a quinta-feira, será a nossa primeira live do ano. Eu provavelmente falarei, dia 5 não, dia 8 eu acho. Eu falarei sobre planejamento dia 29 e falarei sobre planejamento dia 5. Se tudo der certo, se não surgir nenhum assunto relevante. Estão acostumados com os meus papéis, tem um cronograma aqui para eu não esquecer de nada. Uma pergunta comum quando chega para a gente aqui é sobre as atividades, o que a pessoa precisa saber antes de formalizar-se. Então, a primeira coisa é saber se a atividade enquadra. Se a atividade que a pessoa desenvolve, o empresário vai desenvolver ou quer desenvolver, se ela se enquadra no microempreendedor individual. E em se enquadrando, não sendo profissão regulamentada, não sendo atividade exercida por funcionário público federal, e a gente vai falar sobre mais aqui, o sol resolveu brilhar. Algumas coisas o empresário precisa verificar. Ficou ruim, né? Vou ficar longinho aqui. De boa. A hora que ele baixar um pouquinho, vem pra frente e vida que segue. O que o empresário precisa verificar é se ele tem algum impeditivo. Então, a primeira situação é saber se a atividade enquadra. A segunda é se ele tem algum impeditivo, seja na atividade ou seja no seu CPF. Qual que seria o impeditivo? Se ele for aposentado por invalidez, se ele tiver auxílio-doença, se ele tiver seguro-desemprego, provavelmente ele perde o benefício, tá? Se não perder de imediato, como a legislação permite que seja fiscalizado nos últimos 5 anos, retroativamente os 5 anos, então pode ser que ele seja obrigado a devolver seguro-desemprego.
Já aconteceu com um funcionário de cliente nosso que estava recebendo seguro-desemprego e foi registrado, e aí no próximo seguro que ele foi receber, ele teve que devolver o que ele recebeu a maior no período anterior. Então, o governo não perde, tá? Não se esqueça, o governo não perde. Nós vamos mandar um comunicado para todos os clientes nessa semana que vem, falando sobre a resolução 50, o convênio 50 de 2022. O convênio que obriga a emissão de nota fiscal com base no confronto de informações gerados pelo sistema de SPED, Sistema de Informação Eletrônica, um sistema criado pelo governo em 2014, e ele vem crescendo, e em 2022 houve uma lei, esse convênio 50, obrigando que os bancos informem, as instituições financeiras informem, de maneira que a Receita já sabe o faturamento e ela vai entrar em contato com a Prefeitura e com o Estado para saber se houve emissão de nota fiscal referente ao faturamento recebido já. Então nós enviaremos um comunicado e quem sabe a gente fala sobre isso na live do dia 5, dia 7 de janeiro, que eu não sei a data, não sei que dia vai ser. Deixa eu olhar aqui para não ficar no não sei. Quinta-feira, dia 5 de janeiro. Então, de repente, a gente já fala sobre isso, sobre a resolução, explica como proceder para quem é nosso cliente e para quem não é, porque a informação é para todos, né? O meu cliente só vai ter o privilégio de receber esse comunicado antes. Quais são as situações de formalização não é permitida? Quem for funcionário público federal não é permitido. Quem for funcionário público municipal e estadual depende da lei do estado e do município. Quem for pensionista do INSS também não pode ser. Não pode receber dois benefícios ao mesmo tempo, né? O que é o MEI? Assim, de maneira bem clara, bem objetiva. O MEI é uma empresa normal com um enquadramento tributário diferenciado. É um benefício, é um regime especial. Nesse regime especial, o microempreendedor ele pode faturar sem pagar impostos pelo faturamento, mas tem um limite de faturamento. Em 2022, R$81 mil por ano. Se faturar mais que isso, 20% a mais que isso, 96 mil, 97, esse valor excedente dos 81 passa a ser tributado pelo Simples Nacional numa guia única. Então, é uma empresa normal. Por isso que todas as vezes que eu vejo alguém falando que microempreendedor não precisa de contador, porque ele foi lá no Sebrae e ele abriu o CNPJ lá, saiu de lá sem inscrição estadual, saiu de lá sem alvará, porque isso não abre no Sebrae. Você tem que ir para a prefeitura para ter o alvará, você tem que ir na prefeitura para ter a senha da nota eletrônica, você tem que ir na prefeitura para fazer a licença sanitária, o alvará sanitário. Por quê? Todas as empresas estão sujeitas à mesma legislação. O MEI só é um enquadramento tributário. Infelizmente, foi amplamente difundido de maneira errônea, que o MEI não precisa de contador. É como se você precisasse tratar o coração sem ir no cardiologista. É a mesma coisa. Em outras palavras, nós cuidamos da saúde da empresa, porque o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio da empresa. Reconhecer o patrimônio, fazer os relatórios, ler o relatório e fornecer informação para o empresário para que ele continue crescendo. Quais são as ressalvas? Quem tem seguro-desemprego vai perder o seguro. Quem está registrado CLT pode ter um MEI? O que vocês acham? A pessoa é funcionário, seletista, ela pode ter um microempreendedor individual? Sim, ela pode.
Só vai acontecer que ela vai perder o seguro se ela for demitida da empresa e tiver direito ao seguro-desemprego. Tendo uma MEI aberta, ela perde o seguro, porque o empresário não tem direito a seguro-desemprego. Então, é a mesma condição. Por isso que eu falo que é uma empresa normal, porém com regime tributário diferenciado. Agora, você já entendeu se a sua atividade cabe no MEI. Então, Thiago, eu vou ser pintor, pintor cabe no MEI. Eu vou ser esteticista, eu faço sobrancelha, eu sou barbeiro, cabe no MEI? Cabe no MEI. Eu sou professor de reforço escolar, cabe no MEI? Cabe no MEI. E agora? O que eu faço? Agora a gente precisa saber se no endereço que você exerce ou que você quer exercer a função, se pode existir uma empresa lá. E esse processo chama viabilidade. Quem regula onde pode ter empresa é a prefeitura. A prefeitura é o agente regulador que diz que determinada atividade pode ser exercida naquele endereço ou não. Numas lives anteriores eu falei sobre um caso que aconteceu no escritório, de o cliente chegar para nós já com o processo todo feito, processo físico, tá? O que isso quer dizer? Ela levou a empresa dela para um prédio novo, muito bonito, num outro bairro da cidade. Só que esse prédio, só que ela não falou conosco, certo? Não falou. Quando nós fomos fazer a viabilidade para enfim fazer a alteração e deixar tudo regular, naquele endereço não tinha construção da prefeitura. E o proprietário do imóvel não quis fazer o habite-se. Ou seja, ela tem a empresa dela num lugar que não pode, porque não existe habitação naquele endereço, é um terreno baldio. Está irregular porque não tem alvará, não tem licença sanitária, não tem nada. A empresa dela está num endereço que ela morava, que ela não mora mais. Ou seja, está um rolo. Contrato de 30 meses de aluguel. Como é que rompe um contrato desse? O que precisa acontecer é que nós precisamos ser comunicados antecipadamente. Você não precisa que eu valide. Tiago, tudo você vai fazer. Ai, Thiago, eu posso. Não, você é um empresário. Mas, em relação à empresa, Thiago, quero mudar de endereço. O que eu tenho que fazer? É simples, tá? Eu vou pedir para você alguns documentos. Você vai me fornecer, nós vamos estudar se naquele lugar pode ter um endereço. Com o microempreendedor é a mesma situação. Por exemplo, digamos que ele trabalhe com serralheria. Serralheiro cabe no meio, tá? Mas ele mora num condomínio. Ele quer exercer num condomínio. Primeiro, que ninguém vai deixar no condomínio. Segundo, que no estatuto do condomínio não pode ter CNPJ aberto lá. Então ele não poderá exercer naquele endereço. Aí ele fala, beleza, Thiago, eu vou alugar um endereço. Ele aluga um endereço. Dependendo do bairro e da região, não pode ser exercida a atividade de fabricação naquele endereço. Nós temos um caso agora, e que eu falei agorinha sobre a Cefaz do Mato Grosso. Nós estamos com a viabilidade parada, tivemos que refazer novamente, porque uma das atividades era a fabricação. E não pode exercer fabricação. O endereço deles é no centro da cidade. E não pode ter. Não pode ter uma atividade que seja equiparada a uma indústria. Não pode ter atividade industrial. Todas essas informações precisam ser colhidas antes, tá? Então, essa, num mundo bonito, lindo, onde as coisas são feitas num processo correto, antes de mudar ou antes de constituir empresa, a gente faz a viabilidade para saber se é apta naquele endereço. A prefeitura aprovando a viabilidade, abre o CNPJ, regula. Se for um MEI, a gente entra lá no portal e abre a empresa. Se for atividade que não cabe no MEI, a gente vai na junta comercial, abre a empresa.
Depois de aberta, vai até a prefeitura para fazer os processos que existem lá. Mas a viabilidade é fundamental, tá? Seja bem-vindo a Marden. E o Zé, como é que tá? O Zé é um neném lindo. O microempreendedor pode formalizar-se em endereço de outro microempreendedor. Parece mentira, mas essas perguntas, essas dúvidas acontecem com frequência. Que bom, tudo bem por aí, que bom. Gente, parece até mentira uma pergunta dessa, mas é verdade. A pergunta é se pode ter uma empresa aberta, um MEI aberto, onde já existe um MEI aberto. Pode, desde que não seja um comércio. Por quê? Aqui no Mato Grosso do Sul e em praticamente todos os estados, não pode ter duas inscrições estadual abertas no mesmo endereço. Posso ter duas empresas de serviço operando no mesmo endereço. A prefeitura vai dizer se aquela atividade é conflitante. Então, por exemplo, eu tenho uma serralheria aberta nesse endereço. Aí eu quero abrir uma empresa de gelo, faço comércio de gelo. Então o negócio é extremamente quente, mas com fogo, e o outro é gelado. É serviço, tá? Porque o cara só põe a água lá, congela e entrega. Nesse caso, provavelmente a viabilidade não será aprovada. Tá bom? Por quê? Porque as atividades são muito distintas. Agora, aqui é um escritório de contabilidade. Digamos que o meu cliente fala assim: Thiago, eu preciso de um endereço para correspondência, um endereço comercial como CNPJ, eu sou advogado, não quero ter na minha casa, eu moro num condomínio. A gente ia fazer um acordo, se a imobiliária aceitasse, poderia abrir aqui. Por quê? Nossas atividades são correlatas, a gente não tem conflito. Ele pode exercer a advocacia no cantinho ali do escritório, como eu exerço a contabilidade no outro. Entendeu? Se as atividades não forem conflitantes, sim, pode. Se as atividades forem de conflito, não pode. É possível manter o vínculo com carteira assinada? Sim, é possível. É possível ser microempreendedor e ser funcionário. Só não esquece que vai perder o seguro-desemprego. Que bom que o sol baixou e eu pude voltar para cá, para perto. A outra pergunta muito comum é sobre o contrato social. Microempreendedor tem contrato social? O que vocês acham? Não tem contrato. O certificado de MEI é o documento equivalente ao contrato social. Para quem é empresário individual, o requerimento de empresário é o documento equivalente ao contrato social. E aí você fala: Thiago, isso é óbvio, é tranquilo. Gente, essa semana passada, na quinta-feira, antes da live, antes da gente viajar na sexta, na quinta, um cliente que está com processo de licitação na prefeitura me ligou. Ele é uma empresa individual, então ele tem requerimento de empresário, não tem contrato social. Me ligou porque o agente fiscalizador do processo licitatório queria um contrato social reconhecido firma no cartório. Não tem mais. Desde 2018, todos os contratos, todos os atos na junta comercial são assinados com o certificado digital e agora pode ser assinado com a senha Gov no selo ouro. Então é tudo assinado digitalmente. O agente lá, o funcionário público que estava recebendo os documentos relacionados à licitação,
além de estar desinformado, não teve o menor senso de buscar informação com alguém mais competente. Que a gente não sabe de tudo. Mas se eu não sei, eu preciso buscar informação com quem sabe. Se eu não sabe informação, busca informação. É básico, tá? Seja bem-vindo, Moacir. Tamo junto. Então, contrato social do MEI é o certificado de microempreendedor, tá? MEI possui certificado de microempreendedor, possui CNPJ, possui alvará, tá bom? O que o MEI tem de diferencial, tá? Ele é uma empresa comum com enquadramento tributário diferenciado. Quando você vai até a prefeitura, por ser microempreendedor, não cobra taxa de alteração de contrato, nem taxa de abertura de cadastro, nem taxa para regularização de licença sanitária. Não cobra. Quando os processos do bombeiro eram menores, para empresas bem pequenas também, falava que era microempreendedor, você não tinha taxa. Tem o nosso trabalho, tá? Mas não tem taxa. Ou seja, você vai pagar o honorário para a gente poder resolver. O leitinho das crianças. Pode ter nome de fantasia. Então, a razão social do MEI é padrão. O nome do empresário com o CPF grudado no final. Mas nome de fantasia pode ser o nome que você quiser. Por exemplo, pode ser José da Silva dos Santos e o CPF. A atividade que ele desenvolve, ele é o jardineiro do amor, entendeu? Ele faz serviços de jardinagem, ele trabalha bem pra caramba, então ele acha, ele colocou esse nome de nome de fantasia. Pode ter nome de fantasia, pode não ter. Não é uma informação obrigatória no cadastro. MEI pode ter mais de uma ocupação? MEI pode ter. Achei que ninguém ia rir, Daniel. Mas alguém na quinta série... alguém da quinta série se manifestou. O jardineiro do amor. Ai, gente. Você pode ver que a Holanda está assistindo e ela não deu risada. Depois ela fala assim: onde você estava com a cabeça? Foca, vamos voltar. Microempreendedor pode ter mais de uma atividade? Sim, pode ter. O microempreendedor pode ter até 15 atividades no seu CNPJ. 15 atividades que não necessariamente precisam ser correlatas, elas não precisam ser segmentadas. Evidente que eu não posso limitar. Por exemplo, tá? Digamos que o Daniel abriu um MEI aqui comigo. O MEI do Daniel é para jardinagem. Daniel é o jardineiro do amor, tá? Só que o Daniel também faz serviços administrativos e tem uma atividade do MEI que é apoio administrativo. Tem outra atividade do MEI que é para pintor. Tem outra atividade que é agente de viagem. E o Daniel conhece pessoa e ele consegue vender pacotes de viagem. O CNPJ dele vai estar lá: jardineiro, pintor, apoio administrativo e agente de viagem. Aí ele está na academia, ele treina, ele vai vender roupa de musculação, roupa de academia. E aí ele tem ainda comércio de confecções, comércio de roupa, cama, mesa e banho, pode ser roupa infantil. Então, pode ter até 15 atividades, não necessariamente precisam ser correlatas. O que vai ter que prestar atenção é atividade de serviço e atividade de comércio. Se tiver atividade de comércio, precisa de inscrição estadual, tá bom? Isso precisa falar com a gente, porque para abrir inscrição estadual, precisa do seu contador. Fala sobre
e eu vejo várias vezes falando sobre dispensa de alvará e dispensa de licença. Na prática, tá? A Silvia tá online, quando ela era microempreendedor, a gente teve que fazer processo de alvará, teve que fazer processo de licença sanitária na empresa dela. Então, na prática, tá? Vai depender de cada município. Aqui em Campo Grande, eles exigem que você faça o processo. Não tem taxa, mas tem processo. Ser microempreendedor também te garante alguns benefícios. Eu imprimi aqui, eu anotei para falar sobre os benefícios. Os benefícios são aposentadoria por idade para a mulher 62 anos, para o homem 65. Observados as contribuições: 15 anos para a mulher, 20 anos para os homens. Se é contribuinte anterior a 2019, o homem aposenta com 65 e a mulher com 60 anos, com os mesmos 15 anos de contribuição. Legal, né? Mas aposentar com salário mínimo só é embaçado, né? Então, na nossa assessoria, nós orientamos também sobre como o empresário pode contribuir, seja com o INSS, seja com a previdência privada complementar, como ele pode contribuir para aposentar com outro valor. Inclusive, a gente ajuda ele a entender sobre investimentos para que ele possa fazer alguns investimentos e ter com maior rentabilidade. Houve uma conversa aqui faz umas 2 semanas e esse cliente queria contribuir com R$3.000, se não me engano, com o INSS. Só que isso aumentaria substancialmente o valor da contribuição. Entre R$800 e R$900 aumentaria do que ele já contribui. E aí nós conversamos sobre isso, sobre o quanto isso renderia sendo aplicado em outro investimento, numa previdência privada, por exemplo, num fundo imobiliário, num tesouro direto. Ele tem, por exemplo, criptomoeda, comprando criptomoeda, como que isso seria para ele. Então, numa conversa simples, nós podemos entender que determinados investimentos são melhores e que isso poderia ser melhor aplicado. O dinheiro dele poderia ser melhor aplicado. Para mim, o dinheiro do meu cliente, o dinheiro do empresário tem muito valor. Nós trabalhamos para que ele recolha os impostos corretamente, mas não abusivamente. Então, procuramos entender qual é o melhor enquadramento para que ele contribua e recolha os impostos e esteja legal, 100% correto, com certidão, com estabilidade, para que o governo não venha, num processo fiscalizatório, promover que ele perca uma fortuna de dinheiro. Então, nosso objetivo é que ele faça o que é obrigatoriedade, sem que aquilo sacrifique o negócio dele. A empresa não pode morrer. Um dos princípios da contabilidade é a empresa, essa continuidade, tá? Essa continuidade das empresas. Uma empresa nasce para continuar, ela é eterna, não nasce com prazo de validade. Benefício mesmo, de fato, do microempreendedor são auxílio invalidez, auxílio doença e auxílio maternidade. Por que isso é benefício de fato? Porque se você trabalha e machuca, quebrou a perna, quebrou o braço, não pode exercer a função, você vai entrar com auxílio doença, você estará
amparado minimamente, porque você contribui sobre um salário mínimo, estará amparado naquele valor, mas é uma segurança para você, enquanto empresário, enquanto permanecer doente, enquanto permanecer machucado. Para a mulher, o salário maternidade, por exemplo, é um direito, uma garantia. O INSS vai te pagar 4 meses. Então, para o microempreendedor, isso de fato é uma vantagem. A aposentadoria deve ser um complemento de algo, tá? Você contribui para aquilo. Quando chegar a hora, aquele valor que você contribuiu, com as outras contribuições, aquilo somar e aquilo ser relevante para você. No final, somando tudo. Mas benefício, auxílio invalidez, auxílio doença, invalidez e salário maternidade. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel está em Brasília. Seja bem-vindo, mano. Outro benefício é para o dependente, quando há o falecimento do empresário. Estar com as contribuições em dia é obrigação. Com as contribuições em dia, auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio invalidez, isso é direito, tá? Faleceu, estava com as contribuições em dia, a família tem direito a uma pensão. E aí tem uma série de características aqui que não vem ao caso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, se isso fizer sentido para você, manda no direct e eu te respondo, tá? Te mando um print disso aqui, pra você ficar sabendo. Isso aqui eu já falei, empresário de empresa privada pode ser MEI, pode ser desde que não haja, desde que ele tenha consciência. Outra coisa, gente, microempreendedor não é para que você para que seja feita uma rescisão de contrato e você seja contratado pessoa jurídica para desenvolver o seu trabalho. O MEI não é para isso, tá? Eu não sou expert no direito do trabalho, é melhor falar com advogado sobre isso, mas existem 5 características que identificam que aquilo é um trabalho, que aquilo é emprego, CLT, mesmo que ele seja um MEI e tenha um contrato de prestação de serviço. Por exemplo, já aconteceu, tá? Eu já vi o empresário pagar 13º para o microempreendedor que presta serviço para ele. Dar férias para o microempreendedor que presta serviço para ele. Ele está dizendo para o governo o seguinte: eu fiz o errado, eu demiti meu funcionário, contratei ele como pessoa jurídica e eu estou pagando férias para ele. Eu reconheço que ele é meu funcionário. Infelizmente isso acontece, tá? Mas o microempreendedor não foi criado para isso. Ele foi criado em 2007, 2008, salvo engano, é 2008, não vou lembrar agora. Mas ele foi criado para... Vou abrir aqui rapidão para falar para vocês com precisão, tá? Eu não gosto de ficar devendo. Você mate. Ó, aqui eu tenho nesse site, tem uma linha do tempo onde fala quando foi criado. Por isso que eu abri. Em 2009 foi criado o microempreendedor individual. E ele não foi criado para que o contrato de trabalho CLT fosse substituído. O microempreendedor foi criado para que aquele empresário que era autônomo, que estava na informalidade, para que ele se formalizasse. Ele não contribuía com o INSS com nada, ele passou a contribuir. Ele não tinha
Aqui no texto que eu estou lendo é 2009, Daniel. Mas eu posso confirmar isso depois. Tá? Aí, ó, criada a figura do microempreendedor individual, 2009. Enfim. Foi criado para que eu, sendo autônomo, no exemplo que eu dei agora, o Daniel, sendo jardineiro, não contribuía com o INSS, ficava doente, ia para fila, tinha um problema, machucava, ele não tinha direito a nada. O governo criou uma ferramenta para que ele pudesse contribuir e ter direitos. Então, o microempreendedor foi para formalizar, foi criado para isso, para formalização. Sobre desenquadramento. Ah, sim. Tá, beleza. Foi criado em 2008, entrou em vigor em 2009. É isso aí. Tá? Possibilidade de desenquadramento. Desenquadra quando? Desenquadra quando ultrapassa o limite, desenquadra quando registra o segundo funcionário, desenquadra por vontade própria. Tudo isso precisa ser analisado porque cada um tem uma sanção. Uma vez que eu sou desenquadrado por faturamento, o governo vai te desenquadrar retroativamente ao início do ano. Desenquadrei para registro segundo funcionário, vai ser desenquadrado a partir do primeiro dia útil do próximo mês. Então a gente precisa analisar o caso para poder fazer o desenquadramento. Quando desenquadrar? Quando a empresa começou a crescer. Você controla as suas receitas, controla as suas despesas, você tem uma conta corrente jurídica, faz o saque do seu salário pro labore, que já foi previamente definido junto com o seu contador. E a empresa cresceu, você precisa de mais 2 funcionários para gerir, para realizar o trabalho por você. Então a empresa cresceu ao ponto de não ser mais um microempreendedor. Sua perspectiva de faturamento, que era inicialmente de faturar entre 5 e 6 mil por mês, agora você tem uma previsão de faturamento de faturar de 12 a 15, de 15 a 20 mil por mês. Então, o desenquadramento deve ser feito planejado, o desenquadramento deve ser feito com orientação, para que você não pague mais impostos do que seja devido. E aí, nós chegamos no último ponto que eu queria falar com vocês. Numa das outras lives, uma pergunta que foi feita foi sobre o aumento do faturamento da legislação, que estava sendo votado na Câmara. E aí eu vou ler aqui na íntegra a proposta havia sido aprovada no Senado, foi designado para a Câmara. No entanto, devido à resistência da Câmara, a análise do texto que ampliava o limite do Simples Nacional para o microempreendedor foi adiado para o ano que vem. Parlamentares ligados à negociação da proposta fecharam acordo junto ao MDB e o Partido dos Trabalhadores para a votação no próximo ano. Em outras palavras, o PT e o PMDB não quiseram, e aí lançaram proposta para que seja votado no ano que vem. Então, não houve ampliação do faturamento para 144 mil, não houve de 130 ou 144, que eram as duas propostas, não houve ampliação no registro de funcionário, que era para 2 funcionários, e seguirá como está. O que vai acontecer é que com o aumento do salário mínimo vai aumentar a taxa. Então, o salário mínimo votado e já entra em vigor dia 1º de janeiro é de R$ 1.302. A taxa do MEI para serviços hoje é de R$ 66,60. Vai passar a R$ 71,20, salvo engano. Tá? Então,
com a alteração do salário mínimo, aumenta a taxa, não aumentou o faturamento. Também não aumentou o limite de faturamento para ME, microempresa, e para EPP, empresa de pequeno porte. Na mesma legislação, estava sob a mesa a ampliação desse faturamento, de a ME, que hoje pode faturar até 360 mil, passaria a 800 mil reais, mais ou menos. E a EPP, que hoje pode faturar até 4 milhões e 800, o faturamento bruto chegaria a 8 milhões de reais. Mas tudo parou, tá? Tudo para 2023. E aí? Aprendemos mais um pouco? Tem mais alguma informação? Alguém tem alguma pergunta? Quero reforçar que dia 22 haverá uma live com a Raquel, que é psicopedagoga. A Raquel mora em Portugal, é cliente do escritório. Nós falaremos especificamente sobre a função do psicopedagogo e como formalizar, como regularizar, tá? Atendimento para clínica, atendimento para individual, vai englobar reforço escolar, atividades cênicas, enfim, vai ter para esse nicho de mercado. Vai ser a primeira live que eu vou fazer, a primeira vez que nós vamos falar sobre um nicho específico. O Daniel entrou depois na live. Daniel, em janeiro nós vamos fazer uma live específica para profissionais da beleza. Não vou fazer não, que depois vira meme. Vamos fazer uma live em janeiro falando sobre profissionais da beleza, mas principalmente sobre o salão parceiro e o profissional parceiro voltado a profissionais da beleza, estética, cabelo, barba, unha, todos os serviços correlatos aí a um salão de beleza ou profissionais da beleza. Também vamos falar sobre microempreendedor para atividade rural, quais são as atividades e quem pode e como é que formaliza. E microempreendedor para caminhoneiro, porque esse sim tem mais detalhes, tem mais informações e é fundamental que a gente tenha conhecimento, tá? Nós teremos essa live com a Raquel dia 22, assistam, vai ser um bate-papo muito interessante. Dia 12 de janeiro nós já temos outra agenda para fazer, outra para esse mesmo nicho, para os psicopedagogos, né? Para as psicopedagogas. E nós falamos no começo da live com a Silvia se dispôs, vamos fazer uma live com a Silvia para falar sobre cabelo, enfim, o que ela quiser falar sobre a atividade que ela desenvolve. Antes de começar a live eu estava conversando com a Michelle, que é cliente do escritório, e nós pretendemos fazer uma live juntos. E o Daniel, que está aqui conosco, também faremos uma live juntos. O Daniel é especialista em marketing digital. Então nós falaremos sobre isso. Se você tem dúvidas, se você tem algum assunto, se você quer falar sobre algo, manda no direct, comenta a nossa última postagem lá. Eu postei uma frase do Cristiano Ronaldo que eu achei muito interessante. Sem disciplina, talento não serve para nada. E isso é verdade. Ser empresário envolve ir além do que é a nossa zona de conforto. Beleza? Um prazer estar com vocês, os que ficaram até o final. Você que vai assistir no replay, você que vai assistir no YouTube, comenta. Tem alguma dúvida, tem alguma informação, acha que tem alguma dúvida sobre alguma atividade, enfim, o que você precisar, fala conosco no direct, fala conosco nos comentários. Se quiser uma consultoria, entra no link da nossa bio, tem o WhatsApp do escritório, chama a gente, vamos te atender,
porque meu objetivo sempre para todo cliente é que você tenha assessoria contábil completa e personalizada, porque não adianta nada eu fazer um pacote e aquele pacote não te atender. Então eu prefiro que você me diga o que você precisa e eu vou responder a sua pergunta e eu vou atender a sua necessidade, do que eu dizer, olha, aqui nós temos um pacote fechado e você se enquadra nisso ou está fora. E não é assim que eu trabalho. Beleza? Contem com a gente, vamos em frente. Semana que vem tem live antes do Natal e dia 29 de dezembro eu estarei em viagem e de lá farei uma live sobre planejamento, para a gente conversar sobre planejamento estratégico para o ano 2023. Beleza? Deus abençoe. Até mais.